ele publicou uma pesquisa falsa para denunciar a corrupção das universidades. Em 1996, Alan Sokal, respeitado físico da Universidade de Nova York, decidiu realizar um experimento para provar para seus colegas a corrupção nas instituições acadêmicas. Para isso, ele escreveu o artigo Transgredindo os Limites em Direção a uma Hermenêutica Transformativa da Gravidade Quântica. O texto estava cheio de jargões politicamente corretos, cuidadosamente escritos para impressionar, mas que não significavam absolutamente nada. Para sua surpresa, o texto foi publicado na revista acadêmica mais prestigiosa dos Estados Unidos. Após a conquista, Sokal convocou uma coletiva de imprensa e denunciou que tudo ali era uma grande farsa. A sua conclusão foi simples. As instituições acadêmicas estavam apoiando teses e pesquisas que confirmavam narrativas e não fatos. Se uma pesquisa reforça a narrativa progressista, ela consegue espaço nas revistas acadêmicas, mas se ela desagrada, é vetada. A denúncia caiu como uma bomba, deixou exposta a corrupção intelectual das instituições acadêmicas internacionais, que são capazes de aprovar e promover falsidades, desde que essas confirmem as suas narrativas. 30 anos depois desse escândalo, o que será que as universidades aprenderam com a denúncia de Sokal? Isso é o que fomos conferir no nosso novo original, Unitopia. Para isso, fomos atrás de professores universitários do Brasil e dos Estados Unidos. Falamos inclusive com os sucessores do professor Sokal. Boa noite a todos, muito obrigado por estar aqui hoje para assistir à estreia do novo documentário Unitopia. Quero agradecer especialmente aos nossos membros assinantes, que nos permitem realizar este trabalho independente e promover mais produções e investigações como essa. Antes, um recado rápido aos membros. A versão que vai ao ar agora aqui no YouTube conta com as entrevistas dubladas. Caso você queira assistir as entrevistas legendadas, este conteúdo já está disponível em nossa plataforma. Todo o nosso conteúdo é produzido de forma autônoma. Não recebemos nenhum centavo do dinheiro público e é justamente isso que garante a nossa liberdade editorial. Cada uma das nossas produções são pautadas em pesquisas independentes e apartidárias, e não no interesse de grupos ou de políticos. Todos os originais, séries e até a nossa primeira ficção e animação, tudo isso só foi possível porque milhares de pessoas decidiram contribuir com este trabalho. Estamos com uma meta ambiciosa para este lançamento. Precisamos que 1 milhão de pessoas assistam esse documentário até a próxima semana. A produção pode ajudar milhões de pessoas a mudar como elas enxergam a educação no Brasil. Muitos acreditam que sabem os problemas do ensino, mas não têm a real consciência da dimensão do problema. Por isso, te convidamos a compartilhar este conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Assistir a essa investigação é tomar consciência do problema. É o primeiro passo para buscarmos mudanças na educação que gerem impacto a longo prazo. O primeiro episódio você assistirá agora gratuitamente. O segundo episódio estará disponível apenas na nossa plataforma para assinantes e você já pode liberar agora mesmo clicando no link da descrição. Fique com a exibição gratuita do primeiro episódio de Unitopia e até breve. Entrar na UNB, em qualquer universidade federal, para muitos jovens sempre foi um sonho. Eu acredito que no passado era muito mais forte isso. Apesar de que na minha época, quando eu estava no ensino médio, eu já percebia que os meus amigos, assim, eles já eram mais uma coisa assim, tipo, é o caminho que tem que seguir, entendeu? Inclusive até comigo também foi assim. Todo o ensino médio, mesmo antes, quando a gente fez uma visita aqui no campus da faculdade, se tornou um sonho entrar nessa universidade. Isso tanto pessoalmente, intelectualmente, quanto financeiramente também, né? Porque vai te trazer grandes conquistas no nível profissional. Então, assim, eu empenhei tempo, porque eu ia pro cursinho, eu estudava em casa. Também foi investido dinheiro, né, por parte do meu pai na época. Quem tem menos sempre quer ter mais, sempre quer sonhar em ter uma melhora. E a universidade é um caminho para isso. Rodou câmeras? Foi. Hugo Langoni, take 1. As universidades originalmente têm um lugar na sociedade, ou seja, elas não são utopias no sentido etimológico da palavra,
né, que significa não lugar. Esse lugar das universidades é o de fornecer formação de bons profissionais e produção de conhecimento em benefício da sociedade, ao mesmo tempo em que ela recebe em troca financiamento e o prestígio que decorre do reconhecimento dos diplomas e dos títulos acadêmicos. A partir do momento em que a sociedade delega às universidades as funções de formação profissional e de produção de conhecimento, na prática ela está confiando o seu próprio destino a essas instituições. As universidades são a última instância do conhecimento de uma sociedade. Os jornalistas recorrem a elas quando precisam de especialistas para validar suas informações. Os métodos pedagógicos através dos quais os professores ensinam as crianças são desenvolvidos nas universidades, assim como os tratamentos dos doentes, os modelos econômicos, as políticas públicas e quase tudo aquilo que define a gente como sociedade. E dentro desse papel quase sagrado que as universidades desempenham na vida social, o vestibular se transforma numa solenidade, é claro. Para um jovem, é uma espécie de ritual de passagem para a vida adulta. Há menos de um mês para as provas, estudantes de todo o país aproveitam essa reta final para revisar o conteúdo em busca da tão sonhada aprovação em uma universidade. E olha, o domingo, claro, é o assunto, né? Foi dia de prova do Enem para 5,5 milhões de estudantes em todo o país. Eu tava sem computador no dia, precisei ir na casa de uma tia. Ela me deixou acessar a internet lá e fui verificar meu e-mail naquela. Né? Já meio resignado caso eu não passasse, né? Porque já estava tentando há tanto tempo, estava pensando em desistir já, né? Porque já estava numa idade, eu estava com 30 anos. Mas a hora que eu vi meu nome lá aprovado, de primeira ainda, assim, a sensação, algo inexplicável. No momento que eu soube, que eu tive a notícia que eu fui aprovado na universidade, foi uma festa incrível em casa. Então foi uma conquista, né? E como todas as conquistas, é sempre algo realmente bom quando a gente consegue, assim. Então eu lembro quando saiu ali no mural que eu vim ver o meu nome, eu fiquei muito feliz e meus pais também ficaram muito felizes. Como é que tá seu coração de mãe aí? Desse jeito que você tá vendo aqui, chorando. Muita emoção. Ah, meu coração de mãe tá muito feliz. Eu tô muito feliz que eu fui aluno daqui, tô realizando um sonho, hoje a minha filha tá aqui. 17 anos, nunca ficou longe de casa, a primeira vez, né? Aí eu fico apreensivo, fico com um pouco de receio. O primeiro evento que eu realmente presenciei, bem na entrada tinha 2 rapazes seminus que estavam se beijando mesmo, se agarrando, e uma outra menina também seminua, com seios à mostra, grudando, passando uma fita crepe em torno deles dois. Além disso, no banheiro feminino também, na época eu tinha 2 amigas que também eram calouras, então a gente conversava bastante. Tinha uma menina lá que ela estava seminua também e com uma tinta vermelha, simulando como se ela estivesse menstruada. E nesse momento eu percebi que tinha alguma coisa de errado por causa de um episódio específico. Em 2016, naquele momento eu estava fazendo curso de engenharia civil aqui na Universidade Federal de São Carlos. E teve um episódio que, devido ao impeachment da Dilma, naquele ano, houve uma assembleia em um determinado curso que eles decidiram, além do fato deles entrarem em greve, decidir a greve para outros cursos. Quando você passa a vivenciar, fazer parte dela, algumas coisas começam a se desnudar na tua frente. As pessoas começam a te julgar pelo que você pensa, pelo que você quer de futuro para a tua vida. Se não se encaixa no que ela quer, você não serve. Aqui onde diziam que tudo e todos eram aceitos, não é verdade.
pro-Palestinian demonstrators have gathered at the school since last week. These protests have flown the Hamas flag. They chant Intifada and they chant from the river to the sea. And students openly support this listed Islamist terrorist organization. Hamas deserve our unconditional support. Quando o noroeste global enlouquece, ele tende a puxar a maior parte do mundo para sua direção. A gente está aqui no vão da FEFELESH, na USP, fazendo um acampamento que começou agora em defesa do povo palestino. A gente está se inspirando nas lutas internacionais que estão acontecendo. E, portanto, não só nossa academia influencia os Estados Unidos, como também influencia muito do resto do mundo com essas coisas. O mercado brasileiro é fechado para tudo, menos para ideias fora de lugar. Qualquer moda ideológica, ela chega aqui muito rápido e muitas vezes ela é até piorada em relação aos Estados Unidos. Meu nome é Luana Maroja, eu trabalho no Williams College, sou professora de biologia no Williams College. Professora Luana Maroja, take one. Eu comecei a ficar interessada em biologia desde muito pequena, sempre gostei muito da natureza e de biologia. O deflorestamento da Amazônia sempre me preocupou desde que eu era muito pequena. Eu fiz biologia no Brasil, na UFRJ, me graduei em 99 e de lá eu vim para os Estados Unidos. Quando eu saí do Brasil, a minha expectativa nos Estados Unidos é que havia um grande interesse acadêmico focando na área de pesquisa, muito mais liberdade e mais fundo para pesquisa também. Eu não comecei a perceber problemas no meio acadêmico nos Estados Unidos até o ano de 2016 ou 2017. Eu notei problemas primeiro entre a população dos alunos. Eles começaram a resistir conceitos que, para mim, sempre foram conceitos que não eram controversos. Por exemplo, a existência de sexo binário, a existência de conceitos como heritabilidade em genética começaram a ser controversos. Meu nome é Ana Krailoff e eu trabalho na Universidade do Sul da Califórnia, no Departamento de Química. E eu sou chefe do Departamento de Ciências Naturais e professora de Química. Eu nasci na Ucrânia, em Donetsk, e fui estudar na Universidade Estadual de Moscou. E me formei em 1991, eu acredito. E em 1996 vim para os Estados Unidos como pós-doutorando em Berkeley. Eu acho que a principal impressão foi que a universidade não tinha posições sobre questões políticas. Éramos livres para expressar nossas opiniões, e essa foi uma diferença marcante em comparação com a Rússia. Então, por volta de 2020, foi como se as comportas abrissem. Você abre seu e-mail e há e-mails da sua universidade declarando que a universidade é sistematicamente racista e como a partir de agora o antirracismo será a nossa principal missão. Então, agora é pedido para você discutir química através da lente da descolonização. Há cursos em outras universidades americanas denominadas como afroquímica. Foi como um déjà vu para mim. De alguma forma, a ideologia se tornou envolvida e ganhou controle e presença em áreas técnicas de pesquisa científica nas quais nunca tínhamos visto antes nos Estados Unidos. Meu nome é Peter Boghossian, sou membro fundador da Universidade de Austin. Já publiquei no New York Times, no Wall Street Journal, Skeptic Time, em vários lugares. Vamos começar a rodar? Tá bom. Durante a entrevista, sempre olha pra mim como se a gente estivesse conversando, tá?
Eu vou interromper você, vou tentar te manter. Interrompa sempre que quiser, tudo bem. É melhor uma pessoa olhar para a parede por 1 hora do que aprender algo falso por 1 hora. Então, a ideia de que a universidade, como Jonathan Haidt disse, saiu da busca pela verdade e tem uma finalidade ou um objetivo diferente agora, e esse ponto final é a justiça social. E você não pode ter ambos, você pode ter um ou pode ter o outro. Seria melhor se essas pessoas que foram à universidade para aprender coisas falsas não tivessem ido à universidade e passassem o tempo olhando para uma parede. Você acha que a sociedade está ciente do que está acontecendo nas universidades? Eles sabem que as instituições têm, que há algo errado. Eu acho que eles sabem que há inclinações ideológicas, mas não acho que tenham a mínima ideia de quão ruim é. Outside the university, but near the gates of Columbia, protesters chanted, "Hamas, we love you. We support your rockets, too." Heard one protester in New York say, "We are Hamas." Another protester was holding a sign that pointed to Jewish students saying they should be Hamas's next targets. E aí eles convidaram um professor de religião para falar sobre o futuro do debate, do free speech. E nesse evento, esse professor disse que a universidade tem que decidir quem pode e quem não pode falar e escrever o nome numa pedra. E os alunos levantaram batendo palma para isso. Um aluno perguntou, mas como é que isso vai ser decidido? E aí ele falou, a administração tem que decidir. E de novo, palmas, palmas, todo mundo batendo palma. Eu saí de lá horrorizada com isso. Crescendo, né? Eu nasci na ditadura. Como é que a gente vai decidir quem pode e quem não pode falar, escrever numa pedra? E se as coisas mudarem e não está escrito numa pedra? Protesters swarmed the UC Berkeley campus Wednesday night, forcing officials at the school to cancel the appearance of a right-wing speaker and writer for Breitbart News. A censura raramente tem a ver com controle da informação. Ela parece controle da informação, mas ela não é controle da informação. A censura é controle de grupo. Os arranjos políticos, sejam instituições como universidades, sejam países, sejam governos, quando eles usam a censura é porque eles querem reprimir algum determinado grupo, algum determinado campo do espectro político. Porque se você fizer um discurso de ódio contra as minorias que a esquerda defende, aí sim é um problema. Aí você vai ser perseguido, vai ser investigado e assim por diante. Mas se você fizer um discurso de ódio contra os judeus, por exemplo, que é o caso do antissemitismo que está acontecendo hoje, aí é permitido. Nós então resolvemos passar aqui na universidade um statement que é chamado Chicago Statement. E simplesmente diz que a universidade é um lugar onde o livre debate pode ocorrer. Nós tentamos passar isso e nós tínhamos um dia onde um professor de filosofia ia explicar para outros professores o que significa adotar esse Chicago Statement. E nesse dia, os alunos apareceram, eles estavam carregando cartazes dizendo Free Speech Harms. Depois, o professor começou a explicar por quê que ele achava que era melhor para a universidade não ter os nomes escritos numa pedra. E os alunos começaram a gritar, cala a boca, senta homem branco, cala a boca agora. E não deixaram mais ele falar. Ele tentou por um tempo e acabou sentando. E no fim das contas eu estava só eu falando com os alunos e tentando explicar. A mesma coisa, por exemplo, com a questão da ciência. Então, se você faz um discurso, por exemplo, contra a vacina, aí você é perseguido porque você faz um discurso contra a ciência. Agora, se você fala uma coisa completamente absurda, tipo, não há diferenças biológicas entre homem e mulher, né? Aí
você pode falar, porque é uma crítica à ciência que é defendida pela esquerda. Chego os alunos na universidade, alunos interessados em biologia, e uma das coisas que eu faço é perguntar, e eu uso esses clicker questions, que são, os alunos recebem uma maquininha que eles podem votar, e eu simplesmente pergunto, considerando os animais, de ouriço do mar a humanos, quantos sexos existem? E eu dou as opções, 2 sexos, macho e fêmea, 3 sexos, macho, fêmea e intersexo, 4 sexos, macho, fêmea, intersexo e hermafroditas, 150 sexos de agender, azogender, ou um número infinito de sexos. Quase todos os alunos votam em 4 sexos. Vários votam em infinito e quase nenhum vota em 2 sexos. E é muito interessante que você pode ver que no momento que eu falo, eu revelo que a resposta correta era 2 sexos. E são gametas grandes, gametas pequenos. Nós podemos ver se um ouriço ou um caramujo, ou coisa que vale, macho ou fêmea, baseado nos gametas que eles produzem, né? E você vê que os alunos até ficam um pouco aliviados, né? Você vê alguns deles até respiram em alívio, né? Que eles estão vendo aquilo todo dia e tentando se convencer que existe um número infinito, que eles não podem, de fato, saber se alguém é homem ou se alguém é mulher, até a pessoa dizer o pronome, né? Na cultura americana, né, a gente recebe isso aqui também pelos filmes, pelos documentários. Um período sombrio, até com razão conhecido assim, foi o macartismo. Os historiadores dividem em 2 fases de pânico vermelho. E o principal, o segundo pânico vermelho, quando atuou o senador McCarthy, foi de 47 a 57. Que números a gente tem de consequências negativas dessa perseguição aos esquerdistas mais extremos dentro das universidades? De 100 a 150 foram demitidos nessa fase específica. E agora, com a ascensão do identitarismo, né, nos últimos 10 anos, lá por 2014 até 2023, a gente já teve 150 a 200 demissões, e isso é uma subestimativa, porque muitos assinam termos de não dizer o porquê foram demitidos. Então, é possível afirmar já que a cultura do cancelamento dentro das universidades, dentro do mundo acadêmico, já é pior que o macartismo. Um exemplo dessa perseguição é o Roland Fryer, um professor de Harvard que sofreu consequências graves simplesmente por publicar um resultado de pesquisa que desagradou a ideologia dominante. We collected millions of observations on everyday use of force that wasn't lethal. We collected thousands of observations on lethal force. And it was in this moment, in 2016, that I realized people lose their minds when they don't like the result. So what my paper showed, you'll see tomorrow, like some of you, was that, yes, we saw some bias in the low-level uses of force, every day pushing up against cars and things like that. People tend to like that result. But we didn't find any racial bias in police shootings. I had colleagues take me to the side and say, don't publish this. You'll ruin your career. I said, let me ask this. If the second part about the police shootings, this is a literal conversation. I said to them, if the second part showed bias, do you think I should publish it then? And they said, yeah, then it would make sense. And I said, I guarantee you I'll publish it. So it was, you know, I lived under police protection for about 30 or 40 days. I had a 7-day-old daughter at the time. I was going to the grocery store to get diapers with an armed guard. It was crazy. It was really, truly crazy. Eu falo com vários professores, né? Explico como os alunos estão confusos. E vários professores me falaram que eles não vão explicar sobre isso, que eles não querem criar problema. E eles, a expressão aqui é not gonna touch that with a 10-foot pole. Eles querem distância, né? Eles ficam com medo. O que você diria para alguém que ainda acredita que as universidades estão comprometidas com a busca pela verdade?
foi uma pergunta séria. Bom, uma das coisas que sempre me interessaram é se o que as pessoas acreditam é verdade. Sempre me chocou o modo como crenças populares da classe média alta, nas quais todos acreditam, são apenas besteira. O melhor exemplo disso pode ser a Universidade de Missouri. Students at the University of Missouri are celebrating today after their president, Tim Wolf, stepped down amid complaints of his handling of racial issues. There was a swastika that was discovered in a residence hall. Talk about the reaction to that. Right, and there's actually kind of a history of swastikas coming into play here. In this case, it was a swastika that was drawn using someone's feces in a residence hall. A ideia era de que havia intensas tensões entre negros e brancos no campus, e se você olhar de fato para a situação, parece ter havido uma briga entre um cara bêbado da fraternidade e um membro da Legião de Estudantes Negros. Mas houve todos esses outros incidentes que foram inventados em torno disso. Após esse primeiro incidente, o presidente do corpo estudantil disse que tinha visto a Ku Klux Klan no campus, o que era uma completa mentira. Logo após isso, os estudantes que a essa altura estavam começando a protestar no campus interferiram em uma carreata que estava levando o reitor para ver um jogo de futebol. O carro do reitor estava andando a cerca de 8 km por hora e empurrava suavemente um deles. E a pessoa imediatamente caiu no chão e começou a gritar. Isso novamente criou uma histeria. Nosso reitor atropelou um manifestante bem aqui, em 2014 no Missouri. Essa é a nossa realidade, começaram a tuitar. Em um momento, um estudante declarou que estava fazendo greve de fome contra o clima de racismo e queria fazer greve de fome até que um seguro de saúde barato fosse fornecido a todos no campus. E ele disse de passagem que não podia pagar o seguro de saúde, pois era muito caro. Mais tarde, quando as pessoas investigaram esse garoto, foi descoberto que o pai dele era um executivo da Burlington Northern Railroad que valia cerca de 25 milhões de dólares. E como ele era um cara negro, pôde falar sobre coisas de racismo antes de descobrirem que ele nadava em dinheiro. Então isso continuava surgindo. 1, 2, 3, 4, 5 incidentes. Finalmente, no penúltimo incidente, alguém aparentemente desenhou uma suástica com fezes humanas em um dos dormitórios. E agora o campus realmente ficou histérico. Foi nesse ponto que o time de futebol começou a se recusar a jogar. Creio que o reitor renunciou, pelo menos temporariamente. Sabe, a polícia foi posicionada em todo o campus em busca de racistas. Use this resignation to heal, not to hate. And let's move forward together for a brighter tomorrow. The resignation of Tim Wolf is a glimmer of hope for historically marginalized students whose voices have been silenced by patriarchal white male institutions. Aliás, até a suástica de cocô. A coisa incrível sobre isso é que não há nenhuma foto dela que alguém já tenha visto. Faculdades são ótimos ambientes para isso. Você tem todos esses jovens cheios de hormônios e politicamente radicais que ouvem o dia todo sobre como a opressão é muito real. E é um dos poucos lugares onde você pode se safar. Se você aparecer num canteiro de obras ou numa mesa de negociação com um grampo preso na mão, gritando que foi atacado por 7 judeus ou algo assim, as pessoas provavelmente vão pensar que você é lunático. Mais de 50% desses incidentes são originados num campus universitário, o que é bastante notável quando você pensa bem, porque o número de pessoas indo para a faculdade ou para a escola preparatória nos Estados Unidos é de 2% da população ou algo assim. Se você olha as estatísticas ao longo do tempo, você tem uma sobre-representação na esquerda das universidades que é enorme. Então, na década de 70, era bem equilibrado. Era para cada professor conservador, você tinha um professor progressista, ou direita e esquerda, como preferir, nas universidades americanas. Isso foi mudando com o tempo, ao ponto de, no começo dos anos 2020, ser 9 professores progressistas ou de esquerda para cada professor conservador ou de direita. Então, a população americana, a distribuição é mais gente moderada
pouco menos de direita e um pouco menos ainda de esquerda. Essa é a distribuição ideológica, mais ou menos, da população americana. Nas universidades, isso é completamente distorcido. É uma desproporção grande e que afeta especialmente a Ivy League, que é aquele conjunto das universidades mais prestigiosas nos Estados Unidos. 80% dos professores de Harvard se declaram de esquerda progressistas e metade desses é muito progressistas. E nessa amostra, pelo menos, nenhum único se considerou muito conservador. Quando há uma desproporção tão grande, é até irônico dizer que o que está faltando é diversidade, mas a diversidade que mais importa para o mundo acadêmico, que é a de pensamento. Então, por exemplo, nos Estados Unidos temos uma Suprema Corte. Há 9 pessoas na Suprema Corte. Se você tiver uma mistura de conservadores, pessoas muito conservadoras, pessoas muito progressistas, de esquerda, de direita, e elas chegarem a uma decisão unânime, praticamente todos diriam, uau, essa é quase com certeza a decisão correta. Então, quando você tem diversidade intelectual e ideológica, na academia, as pessoas tendem mais a confiar nos resultados. E isso é a convergência. Esses especialistas independentes convergem nessas conclusões, mas não temos isso agora. Nós temos uma eliminação ou remoção de pessoas que não concordam com certas ideias, certas narrativas, certas visões de mundo. E quando você não tem isso, o que acontece é que as pessoas inflam artificialmente a sua confiança. Quer dizer, elas se tornam mais confiantes em qualquer que seja a crença que elas tenham do dia. Elas se tornam mais confiantes nessas coisas e menos tolerantes a outras ideias. O quadro predominante que muitas pessoas têm é uma espécie de pseudo-marxismo. Eu realmente acho que é um ponto importante que vale a pena aprofundar. Se você deixar de lado as besteiras sobre economia, sobre produção de mercadorias e relações estruturais, o elemento central do marxismo é um aprimoramento do que Rousseau disse e algo que Foucault diria mais tarde. É uma ideia central da esquerda, de que você está sendo enganado. A ideia marxista é que sistemas aparentemente neutros da sociedade, trabalhos em fábricas, testes de inteligência, sabe? Os teóricos marxistas falam muito sobre isso. São, na verdade, até mesmo o direito à propriedade, sabe? São, na verdade, configurados para beneficiar os ricos e oprimir todos os outros. Então, o sistema legal é configurado para beneficiar a alta burguesia e manter os demais embaixo. Toda outra variante do pensamento de esquerda é apenas uma cópia menos inteligente do marxismo. Por exemplo, a teoria crítica da raça apenas substitui o homem rico pelo homem branco. A quarta onda do feminismo substitui o homem rico pelo homem. Durante o tempo de Stalin, as pessoas procuravam por mensagens ocultas em todos os lugares. E eu conheço histórias sobre pessoas sendo levadas e executadas porque foram acusadas de esconder mensagens antissoviéticas em livros infantis. E agora nós vemos esse mesmo nível de paranoia e escrutínio aplicado a tudo. Então, assim, o professor vai dar um livro em sala de aula que possa talvez ser interpretado como ofensivo, ele precisa fazer um trigger warning na sala, né? Que seria o quê? Um aviso de gatilho. Porque os alunos supostamente são muito frágeis e não conseguem ler um livro, às vezes de 500 anos atrás, que possa conter alguma coisa ofensiva. Então, olha assim o nível de proteção com plástico bolha que as universidades fazem em relação aos alunos. E aí, de repente, de uma hora para outra, você tem uma das maiores ondas de antissemitismo da história das universidades americanas. E aí, de repente, eles lembraram que existe a primeira emenda americana, lembraram que existe liberdade de expressão e que, veja bem, depende do contexto. It is a context-dependent decision, Congresswoman.
It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. Meu nome é Gabriel de Arruda Castro, eu sou de formação jornalista, trabalhei durante, acho que 7 anos na revista Veja em Brasília, cobrindo basicamente política. Trabalhei também como editor de educação da Gazeta do Povo durante mais ou menos 1 ou 2 anos. E hoje eu trabalho como um dos editores da editoria de ideias na Gazeta do Povo. Gabriel Arruda, take 1. Então, além de jornalista, eu tive a oportunidade de estudar fora um tempo. Então, primeiro um mestrado na Universidade da Pensilvânia, que é da Ivy League, das mais antigas lá. Depois um mestrado em Hillsdale College, que é o contrário, que é uma universidade pequena, conservadora, no interior do Michigan. E agora o doutorado em ciência política no Kansas, que é uma universidade estatal, pública. Então, tem uma certa visão um pouco abrangente de como as coisas funcionam lá. E, de fato, eu creio que as coisas têm piorado lá, mas ainda estão muito acima do que o Brasil. Eu acho que esses professores que reclamaram lá nos Estados Unidos nunca colocaram o pé na USP ou na UFRJ, né? Aconteceu, né, de eu ler o jornal na época, e no jornal eles relatavam um acontecimento que havia ocorrido na minha universidade. Uma professora que postou nas suas redes sociais algumas frases, por exemplo, né, meu ódio é revolucionário e é ódio de classe. Sim, odeio burguês e você cuide-se para saber de que lado está. Fascistas têm de morrer 1 a 1 e me inscrevo para essa missão. Enfim, né, aí tem várias outras passagens, né, em que são apresentadas frases, né, com esse mesmo tom. E foi surpreendente que depois nós tivemos uma nota, né, da associação docente em que eles alegaram que não toleraremos nenhuma forma de perseguição política aos professores e professoras que lutam por uma sociedade mais justa. Estaremos na luta com todas as medidas possíveis para proteger os nossos direitos. Essa foi uma nota, né, lançada em proteção, né, à professora, nesse caso, que fez as afirmações, dentre as quais está aquela que eu citei. Então eu resolvi escrever um texto, né, nesse mesmo contexto, que acabou sendo intitulado A Decadência das Humanidades. E nesse texto eu tentava fazer uma reflexão sobre o atual estado das humanidades, mas sempre deixando claro a minha preocupação com as humanidades, né? A minha preocupação em resgatar o verdadeiro sentido, não apenas das humanidades, mas das próprias universidades. Que esse propósito estava se perdendo, né? Que manifestações como o da professora, né, e de outros professores, né, que essas posições elas contrariavam aquilo para o qual as universidades tinham surgido. Qual não foi minha surpresa ao ver que no dia seguinte eu sofri uma série de repreensões, inclusive por e-mail, né, fascista, nazista, enfim, foram vários os conceitos ali que apareciam, né, dentro dos ataques que eram feitos a mim. Aí também algumas reações de alguns alunos, né, passaram a se mostrar mais
agressivos, mesmo em sala de aula. Mais ou menos em maio de 2022, quando nós estávamos em plena campanha de presidente naquela época, houve um convite a um dos candidatos, né, da ala esquerda, do PT no caso, para ministrar numa aula magna. E nós sabemos que a aula magna é uma coisa que é especial para indivíduos que têm um notório saber em alguma coisa relacionada à parte de ensino. Na época eu era chefe do departamento de cirurgia da Unicamp. Acabamos explicando e analisando essa situação, achamos que não era devido, né? Nós acabamos fazendo uma moção contrária a essa vinda desse político. Poucos indivíduos se aventuraram a apoiar publicamente ninguém. Nenhum departamento da universidade apoiou publicamente. Nós recebemos só apoio privado. Até então eu participava bastante ativamente de eventos, de bancas de doutorado, de mestrado, concursos. E a partir daquele momento, simplesmente, eu passei a ser totalmente esquecido, né? Eu acabei entrando num limbo a partir exatamente daquele momento. Eu lembro que alguns colegas até pediram sigilo, porque poderia atrapalhar isso na carreira deles. Eu acho que isso denota realmente um certo receio, até um medo de que algo aconteça durante a carreira. Mas muitas também escreveram, né, para dizer que compreendiam o que eu tinha escrito, né, e que achavam que eu estava com razão. Que elas pensavam dessa forma, mas não tinham coragem de falar publicamente. Teve muitos momentos aqui em que eu me vi sozinho. Inclusive, até teve ocasiões em que outros alunos, às vezes, vinham em mim e falavam: nossa, eu gostei do que você falou, parabéns porque você falou. E aí, assim, na época eu até ficava meio assim: poxa, mas por que você não falou também? Você pensa igual eu não falo. Mas hoje eu entendo que é por causa do medo. Isso começou a me fortalecer a ideia de que a gente entrou já há muito tempo numa espiral de silêncio, né? E o pêndulo ideológico, que o pessoal fala, o pêndulo às vezes vai e volta. Pô, o pêndulo às vezes vai, e não é um pêndulo, é aquela bola de demolir prédio. Então tá demolindo os prédios. A Alemanha, na virada do século XIX para o século XX, até 1930, as melhores universidades do mundo eram nos países de língua germânica. A Alemanha, a Suíça, a Áustria, um pedaço aí da Polônia, onde falava alemão. E hoje essas universidades, elas não são sombra do que um dia elas foram. Por quê? Porque os acadêmicos acabaram abraçando o nazismo. A verdade é essa. Né? Então eu estou dando um exemplo extremo de uma ideologia que entrou na academia, que os acadêmicos abraçaram, que os acadêmicos aderiram, e é irrecuperável. As universidades lá jamais recuperaram o prestígio e a influência que elas tinham. Claro, eu comecei a sentir um desconforto, né, ao ir para a universidade. Eu passei a sentir um temor também. Passei a ficar com receios, né, de caminhar do meu carro até a universidade, até o prédio. Até alguns alunos comentavam comigo, né, que eu deveria tomar mais cuidado, né, que eu deveria me preocupar mais. Então isso, claro, vai tendo um impacto na nossa vida psicológica. Até que uma psiquiatra, numa consulta privada, disse: não, tens que entrar em licença. E logo após ela ter me colocado em licença, ela disse que não havia alternativa, eu deveria entrar em licença. Isso foi corroborado pela junta médica da universidade, que me manteve, né, por 1 ano em licença e depois me liberou para que eu fosse para uma outra atividade longe da universidade. A licença saúde, ela foi relacionada especialmente a uma depressão, uma síndrome do pânico, depressão, etc., vinculada à situação pela qual eu passei. E a nossa ideia foi agregar, reunir
o máximo de teses possível numa mesma plataforma para analisar quais autores são mais citados, quais figuras públicas são mais citadas e buscar padrões ali, né? Então a gente extraiu 5.000 teses e dissertações de 2023 do banco de teses da CAPES e 2.000 de 2022 também para ver se havia alguma variação, né? E a gente colocou todas essas teses e dissertações numa plataforma chamada Pinpoint, que é do Google e que tem capacidade de extrair esses padrões. Por exemplo, o termo racismo estrutural apareceu nessa base de dados mais de 350 vezes, o que é mais, por exemplo, do que o número de referências à Proclamação da República ou ao descobrimento do Brasil, que são temas que a gente esperaria que fossem comuns na academia brasileira. No início das pós-graduações, assim, nos anos 90, por exemplo, nós tínhamos um alto índice de procura por autores como Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, etc., né? E que fundamentaram e embasaram todo o desenvolvimento civilizacional. Mas o que eu percebo nos últimos anos, talvez nos últimos 15, 20 anos, é um avanço gradual e que hoje se tornou bastante hegemônico de autores que são contrários ao todo esse desenvolvimento civilizacional. No nosso levantamento, feito mais uma vez com uma base de dados ampla e com o uso de uma plataforma que calcula lá quais são as figuras mais citadas, nós encontramos nos 2 anos o mesmo pódio com 3 autores: Karl Marx, Michel Foucault e Paulo Freire. Apenas a ordem desses 3 muda nos 2 anos. É importante lembrar que esse universo de teses que nós analisamos é muito amplo e cobre quase 100 universidades e mais de 250 áreas do conhecimento. Todas elas, inclusive a física, a química, a biologia. No campo do direito, a gente ainda tem um agravante. O Brasil, não sei se vocês sabem, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do mundo somados. É um negócio inacreditável isso, mas é verdade. Unitopia, Marcelo Rocha Monteiro, take 1. Um dia desses, num grupo de professores, nós discutíamos justamente essa questão da queda de qualidade que nós, que já lecionamos há décadas na mesma universidade, estamos observando. E aí, para minha surpresa, um colega diz assim, um colega com a visão mais à esquerda diz assim: não, eu reconheço que atualmente nossos alunos são medianos. Eu tenho certeza que ele usou a palavra medianos para não usar medíocres, né? Mas, pelo menos, eles têm consciência social. Eu falei, caramba, né? Pensei, né? Não falei. Mas o que isso quer dizer? Que o sujeito é uma nulidade jurídica, mas ele sabe falar sobre patriarcado, racismo estrutural. A gente vai começar a ter gente mal formada sem o conhecimento técnico daquela área. Imagina formar médicos que não conseguem fazer uma costura, ou um engenheiro que é incapaz de calcular uma viga. Em 2019, houve em Pelotas esse evento, que na época me chocou bastante. À época, né, o presidente, então, em 2019, Jair Bolsonaro, ele ia ao Rio Grande do Sul, ia passar na região de Pelotas também, na região sul do estado, e vários estudantes da universidade que se identificavam ali como estudantes, né, e os nomes deles apareciam, os comentários não eram ocultos, né? E eles manifestaram a intenção de organizar um ataque ao presidente, mas não era um ataque no sentido de vaias ou algo do gênero. Alguns foram para um patamar um pouco mais assustador, porque falavam já em preparar um coquetel molotov, havia um que disse que sabia como fazer, havia alguns falando sobre usar um atirador, outros falavam sobre uma outra facada. E assim foi a discussão. E quando começaram a colocar essas possibilidades mais graves, vários se manifestaram nesse sentido. E eu acabei também publicando um texto que falava sobre essa situação que estava acontecendo ali. No entanto, embora tenha ganhado bastante notoriedade na época, o evento, o que aconteceu, isso não trouxe nenhum tipo de repercussão para esses estudantes. Ou seja, não houve nenhum tipo de
crítica, a universidade não se manifestou contrária, não repudiou as falas desses estudantes. Isso mostra muito do que ocorre e de quem está dentro das universidades nos dias de hoje. A raiz de tudo isso, ela está fincada no campus da USP, em particular na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da universidade. A FEFELESH teve um membro expressivo na sua história, que foi Florestan Fernandes. Ele é o patrono das ciências sociais na USP e no Brasil, e ele teve orientandos de nomeada, como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. É importante destacar a oposição que havia entre a natureza, o modo de ser da universidade pública brasileira e as instituições privadas de ensino. E um episódio que marca muito bem isso é o episódio da Batalha da Maria Antônia. Na Rua Maria Antônia ficavam, de um lado, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e, do outro, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E os estudantes resolveram fazer um pedágio para a captação de recursos para um dos eventos estudantis da instituição. Um aluno da Mackenzie, irritado com aquilo, jogou um ovo podre e eles revidaram com pedras e tijolos. Essa batalha é emblemática para explicar isso. Nós tínhamos, de um lado, uma instituição bastante ortodoxa, tradicional, que era a Presbiteriana Mackenzie, e do outro, a USP, com todo o seu viés marxista. Para vocês terem uma ideia, o líder desse movimento estudantil era José Dirceu. Em meio a esse cenário, as PUCs eram as instituições privadas mais expressivas no Brasil. Até os anos 60, elas tinham como professores, de um modo geral, padres ou freiras. O Collor veio com uma proposta de caçar os marajás. E, por causa dessa caça aos marajás, ele quis alterar as aposentadorias dos servidores federais e, no meio deles, dos professores das universidades federais. Eles, então, se aposentaram, as PUCs, então, os contrataram e, a partir daí, ela foi substituindo esse corpo docente de religiosos por civis marxistas. O FHC, a origem da formação dele é as ciências sociais. Especializou em sociologia e criou um grupo de estudos para estudar a obra O Capital. E nós lemos o Marx de cabo a rabo, durante anos. Isso foi na segunda metade dos anos 50. Isso já influenciou a minha tese de doutoramento. Nessa época, o próximo disso, o Iane, o Fernando Novaes, o Janotti, o Paul Ciro, todos nós publicamos trabalhos já sob influência da leitura do Marx. E, portanto, na passagem dos anos 50 para os anos 60. E aí começamos a dar aula na faculdade, introduzindo o Marx, o Iane, eu, todos nós. Foi durante uma legislatura de FHC que foi promulgada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que as pessoas conhecem como LDB. Um dos tópicos introduzidos pela LDB foi a criação do curso normal superior. Ele deveria ser instituído nos municípios. Por quê? Porque ele afetava diretamente a formação das professoras de educação infantil, responsabilidade dos municípios. O normal superior era um curso que
introduzia na formação das professoras a base marxista que elas não tinham quando eram só técnicas. O curso assimilou disciplinas como introdução à filosofia, introdução à sociologia, sociologia geral e tantas outras de base essencialmente marxista. Com o advento do governo Lula, o Fernando Haddad assume o MEC. Ele fez mestrado em economia e doutorado em filosofia. Portanto, foi também um homem muito ligado à FFLESH. Ele continuou aquilo que o FHC havia iniciado. O FHC criou uma estrutura a partir de instituição privada. O Lula criou uma estrutura de ampliação das universidades públicas. E nela, o Fernando Haddad propagou todas essas pautas progressistas que estão ainda hoje em pauta e em voga. Não é possível, portanto, que esse cara de Caetés, que só tem um diploma primário e um diplominha mequetrefe de torneiro mecânico, venha no berço da inteligência paulista e nacional e não fale de política. Não fale do significado do que vai acontecer nesse país. Nós temos que protestar. E quando chegar no dia 2 de outubro, a gente tem que votar. O estremecimento da relação entre as universidades e a sociedade foi provocado por uma mudança interna nas universidades, que foram transformadas por uma infiltração ideológica massiva. Ou seja, a sociedade como um todo se manteve a mesma. Quem passou a operar sobre outros valores e outros propósitos foram as universidades. Existe um anseio que a gente pode chamar de transcendental, espiritual, como a gente queira chamar, de você participar de uma coisa maior do que você é. Expandir, vamos dizer, a atuação do seu ego, né? As religiões, elas domesticam esse anseio. Esse anseio você não traz para o mundo. Você leva isso para o transcendente. Porque sabe que isso é perigoso para a vida pública dos outros e para a sua própria vida pessoal também. E o que aconteceu, em especial, meados do século XIX e ao longo do século XX, foi que se trouxe essa ideia revolucionária, né, essa ideia do transcendente, da satisfação do anseio transcendental para o dia a dia das pessoas. Então, o fato de um estudante estar na universidade, no dia a dia da universidade, buscando construir uma utopia naquele canto de mundo em que os estudantes têm mais ou menos alguma voz, eu acho que nada mais natural do que ele tentar transformar aquele ambiente no que seria o mundo ideal para ele. Há algum tempo eu vejo as universidades como bolhas, né? Cada uma é uma espécie de bolha isolada da sociedade e das demandas da sociedade, daquilo que a sociedade realmente, verdadeiramente precisa. Em alguns casos dessas universidades de pesquisa, um distanciamento muito grande à realidade do Brasil. Que tem pessoas que são infensas aos problemas nacionais. Para essas pessoas, ter 50% da população brasileira sem esgoto, esse problema não existe. Também é muito importante destacar que aquele Florestan Fernandes lá de trás, que tinha preparado toda essa gente, que tinha criado aquela incubadora de marxistas, ele virou constituinte em 88. E ele foi a pessoa que trabalhou ferrenhamente para que a Constituição brasileira tivesse o artigo 207, que é o artigo que cria a autonomia universitária. Esse artigo, ele blinda as instituições universitárias brasileiras. Ele deu a elas autonomia didática, científica, pedagógica, administrativa e financeira.
sob um discurso que isso protegeria a qualidade das instituições. Mas nós temos visto, com a passagem do tempo, resultados pífios, e o que a gente viu foi que a autonomia universitária simplesmente blindou as universidades e as transformou em redutos marxistas. Todas as quintas-feiras aqui acontece, pelo menos acontecia, mas eu acredito que ainda acontece, as chamadas happy hours. Fui convidado para ir para uma happy hour um dia, do meu centro acadêmico, né, que é o de letras, e tinha um quadro, assim, tipo, sabe aqueles quadrinhos que a gente brincava quando era criança, de escola e tal? Tinha um quadrinho daquele com uma tabela de preços, aí tinha bombom, pirulito, né? A única coisa que tinha lá explícita era cerveja, né, e refrigerante e tal. E assim, eu, na minha ingenuidade, eu pensei realmente que era bombom, que era pirulito, que era essas coisas. Mas chegando eu vi que não, né? As balas que eles falavam lá, que tinha na tabela de preço, eram na verdade drogas, eram outras coisas. Uma outra questão absurda, né, e que possivelmente contribui para essa ideia de que a universidade está numa bolha, né, a parte da sociedade, é a interpretação completamente equivocada do que seja autonomia universitária. Autonomia universitária tem a ver com currículo, com organização das disciplinas, estrutura dos cursos, etc. Não tem nada a ver com prática de crime. Então você, em nome da autonomia universitária, dizer que a polícia não pode entrar no campus de uma universidade para reprimir uma situação de flagrante delito, por exemplo, ligada a entorpecente ou a qualquer outro tipo de ilícito penal, está confundindo a autonomia universitária com extraterritorialidade. Extraterritorialidade é o seguinte: a lei penal brasileira não se aplica àquele território, a lei penal brasileira não se aplica dentro da embaixada do Canadá, aqui no Brasil, dentro da embaixada do Reino Unido, em Brasília. Aqui a gente está perto do curral, né, que tem ali o curral, que é um ambiente que, à noite aqui, todo mundo já conhece que é um ambiente que é como se fosse um ponto de uma boca de fumo, vamos dizer assim. Né? Então aqui os alunos, estudantes, eles realmente se reúnem aqui para usar drogas, para consumir maconha. A gente tem uma área de confraternização dentro da universidade que a gente chama de palquinho. Tem diversas apresentações musicais e nessas apresentações tinham muitos traficantes e esses acabam entrando em conflito. Disputa diária por vender droga ou porque um inimigo do outro simplesmente na rua se encontraram aqui dentro e isso acabava refletindo contra os alunos, né? Às vezes o aluno estava comprando droga de um, o outro achava ruim, pô, você comprava de mim, cheguei a vivenciar isso. Um estudo feito com mais de 18 mil universitários de 100 instituições de ensino aqui no Brasil mostrou que quase a metade desses estudantes já usou substâncias ilícitas. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui no estúdio a coordenadora do Núcleo de Estudos de Drogas, AIDS e Direitos Humanos da Universidade do Rio de Janeiro, a professora Gilberta Axelrad. Esse índice é mais alto do que isso que saiu na pesquisa? Sim, pode ser que sim. E isso não me assusta em absoluto, porque, de fato, nossa cultura, a cultura brasileira, como todas as outras culturas, conhece, usa e procura as drogas. Né? Já é um lugar comum se dizer que o uso de drogas ele é paralelo, ele faz parte da história da humanidade. É específico de quem tem consciência querer experimentar com a consciência. O problema, de fato, não é usar a droga. Qual seria o problema? O problema é o da perseguição às drogas. Né? Então, você não tem um controle de qualidade da maconha, ela vem misturada com outras substâncias. Mas a maconha por si só é perigosa? Não, a maconha por si só, nenhuma droga por si só é perigosa. Algumas ideias que nascem e lá se desenvolvem seriam absurdas se fossem apresentadas para as pessoas comuns aqui fora. Nesse sentido, elas são ilhas. O curso sobre o golpe, idealizado pelo professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, se espalha pelo país e 16 universidades já abriram disciplinas sobre o golpe. Nessas ilhas você aprende que o impeachment, por exemplo, foi um golpe. Então nenhum passado está salvo no Brasil.
Claramente, o passado recente, inclusive, é um que é mais violado, né? As pessoas que estão vivas hoje, quase todas, se lembram como foi o impeachment. Não é algo que aconteceu há 100 anos. E ainda assim, essa elite acadêmica se sente confortável o bastante para reescrever, inclusive, a história recente, né? De menos de uma década atrás. Quando eu falo sobre a questão trans, eu percebo que muitas pessoas fora da academia de alto escalão não sabem do que diabos eu estou falando. Então, perguntas de pesquisa, por serem formuladas por pessoas de classe alta do primeiro mundo, são feitas como: meninas trans deveriam poder competir em esportes femininos? E eu conduzi pequenos painéis de discussão onde as pessoas olham para isso e dizem: bom, uma menina trans é como uma garota gay, certo? Então você tem que explicar que é um homem que acredita ser uma mulher, porque ele acha que é. E uma mulher comum negra ou de zona rural ouve isso e pensa: do que diabos você está falando? Se você olhar a sociedade como um todo, seja Brasil, seja Estados Unidos, esse pessoal radical das universidades que diz quais são os seus pronomes. Inclusive teve um humorista, eu vi no YouTube um humorista que foi na rua perguntar para pessoas assim, para populares, quais são os seus pronomes? Ninguém sabia nem o que responder. What's your pronouns? What? What's your pronouns? Pronouns? Yeah! Like how? 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 Is that your pronouns? How? My pronouns? Yes! What do you mean about pronouns? What pronouns do you go by? I don't know. KIG? KIG! Estamos aqui com o Anselmo. Anselmo, figurinha presente aqui no Maracanã, sempre vendendo. Quais são os seus pronomes? Aqui o que eu mais vendo é lembrancinha do Flamengo, do Rio. Marcos, quais são os pronomes que você usa? Ele, dele, ele, dele, elo, delo. É um só? É um só. Ele, dele. Ele, dele. A Priscila do Nascimento. Não, seus pronomes. Pronomes? Qual é a sua identidade de gênero? Binário, não binário, dois espíritos? Dois espíritos. Então, por um lado, alguém poderia dizer assim, não, toda essa história da esquerda, da censura, da liberdade de expressão, isso tudo é uma pauta de elite que não tem nada a ver com o que acontece na realidade. O problema desse pensamento é que, normalmente, as pessoas escolarizadas que vão para as universidades, que têm uma rede boa de contatos e tal, elas acabam dominando as instituições. Então, ainda que a maior parte da população brasileira não concorde com isso, o problema que ocorre nas universidades, ele acaba se transformando no problema das instituições. E não é à toa que esse problema de radicalização hoje, a gente vê em todas as instituições. É no RH das empresas, é na mídia, é nos tribunais. Acho que onde eu quero chegar é que, sem dúvida, o que é dito na academia importa, porque o que é dito na academia afeta os níveis inferiores, os jornais e as revistas de elite. As ideias que essas elites intelectuais produzem, e eu digo elites intelectuais de maneira pejorativa mesmo, né? A universidade serve como uma espécie de lavagem de dinheiro de ideias. Então ela pega algumas coisas e, por meio de publicações, pesquisas, validam o que essa elite produz. A prática de lavagem de ideias é uma peça vital para entender todo esse quebra-cabeça. Então, acadêmicos que têm ideias muito semelhantes se reúnem. Eles criam uma revista, têm um editor, têm revisores, têm pessoas que publicam nessas revistas e eles têm sentimentos sobre algumas ideias. Então, quando eles publicam essas revistas, eles articulam por escrito seus sentimentos. Passa pelo processo de revisão por pares, ou seja, especialistas olham para isso e dizem, sim, isso vale para a revista, ou não, não vale. E sai do outro lado como conhecimento. Entra como um sentimento que você tem, que você lava na revista e sai como conhecimento. Então você aponta para esses artigos e diz, veja isso. É assim que sabemos que é verdade. Está nessa revista. To test the depth of this problem, my collaborators and I dedicated ourselves to a 1 to 2 year secret project. Since approximately June of 2017, I, along with 2 other concerned academics, Peter Boghossian and Helen Pluckrose,
have been writing intentionally broken academic papers and submitting them to highly respected journals in fields that study gender, race, sexuality, and similar topics. We did this to expose a political corruption that's taken hold of the university. Nós não tínhamos nenhum critério muito rigoroso. Nós só pensamos qual é a coisa mais louca, mais desagradável, mais imoral que poderíamos publicar. So by late November, it looked like all we'd accomplish is ruining our reputations. If this doesn't achieve anything, it would actually frighten me. Quais questões cercam a performatividade queer e a reação humana ao sexo homossexual entre dois... entre dois cães? Em terceiro lugar, os cães... os cães sofrem opressão com base no gênero percebido? Após o primeiro artigo ser aceito para publicação, nós não conseguimos acreditar. E pensamos, uau, isso é incrível. O imperador está nu. Eu provei isso. Chegamos ao fim do primeiro episódio de Unitopia. Esperamos que você tenha gostado. De 2020 para cá, quando lançamos nosso original Pátria Educadora, infelizmente não vimos uma melhora nos problemas da educação em nosso país. O Brasil segue entre as piores posições no exame internacional do PISA. Segundo a Unicef, nossos estudantes estão nas últimas posições em pensamento criativo. Nas universidades, produzimos muita pesquisa, mas elas têm pouquíssima relevância no cenário internacional. Quase não temos universidades entre as 100 melhores do mundo. Enquanto isso, muitos alunos e professores sofrem com a perseguição no ambiente acadêmico. Se o primeiro episódio de Unitopia te deixou um alerta com o tamanho dos problemas da educação no Brasil, prepare-se porque vamos revelar no segundo episódio. Nele, você vai entender como as ideologias convidam os jovens desde cedo para a militância. Como quase todo o ambiente universitário leva os alunos para problemas com bebidas, drogas, depressão e até suicídio. E o real impacto da perseguição na vida de quem enfrenta essa realidade. Não podemos ficar parados esperando que esses problemas sejam resolvidos de uma hora para outra. Assista agora ao segundo episódio de Unitopia. Você pode liberá-lo agora por apenas R$10 mensais. Liberando seu acesso ao segundo episódio, você nos ajuda a financiar o nosso trabalho e dá o primeiro passo para uma mudança no impacto da educação do país. Cada assinatura nos ajuda a produzir mais conteúdo e divulgá-los para milhares de brasileiros. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de produções originais. Investigamos a raiz dos problemas da educação no Brasil, em Unitopia e Pátria Educadora, e Entre Lobos fizemos um raio-x dos altos índices de criminalidade do Brasil, resgatamos o orgulho de ser brasileiro com Brasil, a Última Cruzada, expusemos os bastidores da política nacional e internacional em Teatro das Tesouras e Fim das Nações, apresentamos os heróis nacionais para as crianças, falamos sobre arte, música, educação, política, história e ainda tem muito mais por vir. E por apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todo este conteúdo. Preparamos essa condição para você para liberar todos os nossos originais. Não aceitamos um único centavo do dinheiro público. É através da sua assinatura que nossas produções são financiadas. São documentários, trilogias e séries originais que ajudam na transformação cultural do Brasil. Um trabalho essencial para o futuro do nosso país e das próximas gerações. Por isso, chegamos ao menor preço possível e te convidamos a apoiar este trabalho por apenas R$10 mensais. Essa é uma condição exclusiva que dá acesso à nossa plataforma com todos os nossos originais BP liberados, inclusive o segundo episódio da série Unitopia. E tem mais. Hoje, nós queremos fazer algo muito maior. Algo que vai impactar diretamente na educação do nosso país. Não podemos resolver de uma vez só esse problema da educação do país, mas podemos causar uma mudança significativa nesse ambiente. Queremos garantir uma mudança desde a educação de base. Para isso, eu quero anunciar: hoje você tem a oportunidade de formar a próxima geração de professores de história do nosso país junto ao Brasil Paralelo. Se chegarmos a 25 mil novos assinantes, parte do valor será revertido para formar a segunda turma de professores na Faculdade de História do Centro Ítalo Brasileiro. E não é qualquer curso de História. O coordenador é o professor Rafael Nogueira, consultor da série Brasil, a Última Cruzada.
A Brasil Paralelo firmou essa parceria com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro para disponibilizar o seu conteúdo na formação dos futuros professores. Além de ajudar na curadoria dos conteúdos, a BP ajuda alunos sem condições financeiras a acessar esse curso. Antes, isso acontecia exclusivamente por meio de doações de bolsas dos nossos membros mecenas. Hoje, você tem a oportunidade de ajudar com apenas R$10 mensais. Todos que assinarem a Brasil Paralelo nos próximos dias vão poder contribuir com essa iniciativa. Confira agora o depoimento dos alunos que foram formados e hoje são professores de História preparados e capacitados pela parceria entre o Centro Ítalo-Brasileiro e a Brasil Paralelo. Meu nome é Giovana Chiuzzo e eu sou beneficiada por uma bolsa de estudos de licenciatura de História no projeto Mecenas. História sempre foi um sonho, desde a adolescência. Era um sonho fazer história porque era uma coisa que eu gostava muito, né, na época da escola. Só que aí a vida me levou para outros lados e aí tive que adiar o sonho. E esse sonho acabou que adormeceu. E aí ele foi acordado pela Brasil Paralelo. Eu acho que o maior diferencial, né, diante das outras instituições que eu fiz, é justamente um conteúdo seguro, né? Então, um conteúdo seguro, professores que também nos passem um bom referencial, um bom caminho. Os professores sempre instigam a gente a ir atrás da informação e tirar nossas próprias conclusões, não trazendo conclusões prontas de algumas coisas, mas sempre instigando a gente a estudar mais, a procurar realmente a verdade. Se eu puder lecionar, eu quero ser uma professora diferente. Se não fosse esse curso em parceria com a Ítalo, Brasil Paralelo, o professor Rafael Nogueira, enfim, não teria outra opção de aprender história de uma maneira diferente. Para a Ítalo é muito importante, porque nós temos um parceiro no Brasil Paralelo que nos traz sempre material adequado e que reforça tudo aquilo que nós trabalhamos. Todos os valores, todas as virtudes. O Brasil Paralelo sempre foi um parceiro excepcional nesse sentido, que também busca formar pessoas que possam ser um diferencial na sociedade, diferente daquilo que nós temos hoje no dia a dia. Hoje existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, na formação de professores. Então, o Brasil Paralelo, nesse sentido, é um grande parceiro na formação de professores de História e outras disciplinas, sempre com o objetivo de formar alguém que possa ajudar esses jovens no ensino médio ou no superior a serem pessoas que tenham liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de seguir naquele caminho que eles almejam na vida. Muito mais do que uma assinatura, hoje você pode ajudar alunos a se graduarem em História. Já pensou em professores alinhados ao propósito da Brasil Paralelo, ensinando para os nossos filhos e lecionando nas salas de aula de todo o Brasil? É a primeira vez que estamos liberando nosso produto de R$10 junto à oportunidade de formar a próxima geração de professores de História. Contamos com o apoio dos nossos membros para nos ajudar a formar ainda mais pessoas que tiveram contato com o conteúdo da Brasil Paralelo e estão alinhadas ao resgate de bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Chegamos no menor preço possível para que mais pessoas possam assinar e contribuir com essa causa. Lembrando, precisamos de 25 mil novos membros para começar essa transformação. Não podemos ficar acomodados ou ficar reclamando dos problemas da educação. Para que alguma mudança ocorra, precisamos agir desde já. Libere o nosso conteúdo original e abra as portas da graduação para mais pessoas agora mesmo. Basta entrar no nosso site, brasilparalelo.com.br, ou tirar uma foto do seu celular do QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. Você será redirecionado para uma página onde vai poder fazer a sua assinatura. O poder de mudar a educação está nas suas mãos. São apenas R$10 mensais no plano anual que podem ajudar a fazer uma mudança significativa na educação do Brasil. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.